Oi, tudo bem? Eu sou a Carol, do Carol Gourmet, e hoje eu vim falar sobre um assunto muito difícil que muita gente me procura para falar, que é a respeito de colocar o preço no seu doce. Se você tem dificuldade de precificar os seus doces, de calcular o que você gasta para produzir um doce e colocar o preço, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar tudo tintim por tintim. No meu curso Segredos do Brigadeiro Gourmet, eu tenho um guia de cálculo de preço que eu criei detalhadinho para ajudar as minhas alunas a poder colocar o preço nos seus doces, a fazer as contas, colocar tudo certinho. E hoje eu resolvi dar uma resumida nesse guia de cálculo para poder te ajudar da forma mais simples possível a colocar os preços nos seus doces. Muita gente me procura falando assim, Carol, como é que quanto eu tenho que cobrar no meu doce? Quanto que eu tenho que cobrar no centro do meu doce? E na verdade essa pergunta, ela não pode ser respondida por mim. Você mesma tem essa resposta. Como você tem essa resposta? Aí eu vou te dar os passinhos para você chegar nessa resposta. A primeira coisa que você tem que saber para poder precificar os seus doces é o seguinte, que preço é igual a custo mais lucro. Tá? Custo é tudo aquilo que você gasta para poder produzir a sua receita, os seus doces, cada unidade dos seus doces. E o lucro é aquilo que você ganha depois de tirar o custo, tá certo? Aí somando essas duas coisas, você tem o seu preço. Então a primeira parte dessa precificação dos doces é você saber tudo que você gasta para produzir um doce. Vamos lá, a gente vai usar o exemplo aqui de uma receita de brigadeiro, por exemplo, brigadeiro tradicional. Então nessa receita você vai usar o leite condensado, manteiga, chocolate, vai usar forminhas, né? Tudo isso você tem que pegar um papelzinho e anotar. Anotar o preço do leite condensado, anotar o preço da manteiga, anotar o preço do chocolate, o preço também das forminhas. E aí você vai fazer uma receita, faz a sua receita de brigadeiro e depois que você enrolar todos os brigadeiros, você vai contar quantos brigadeiros você fez a partir de uma receita. Se em uma receita de brigadeiro você fez 10 unidades, depois é só você somar todo esse valor e dividir pelo número de brigadeiros que você fez. Por exemplo, se uma receita deu 10 brigadeiros, e se nessa receita você gastou R$10, dividido por 10 unidades vai dar R$1 por unidade. Então você sabe que o seu custo de produção é R$1. Então você tem que vender o seu brigadeiro acima de R$1. Tudo que você vender acima de R$1 é o seu lucro, tá certo? A minha dica para você nesse primeiro passo, que é saber o custo do seu doce, é o seguinte: pega um caderninho e coloca cada página para cada receita que você tem. Vamos supor que você tem uma receita de brigadeiro ao leite, outra de brigadeiro de Nutella e outra de brigadeiro de amendoim, por exemplo. Então você vai ter 3 folhas, uma folha para cada receita. E nessa folha você vai descrever tudo que você usa nessa receita. Uma lata de leite condensado, uma colher de sopa de manteiga e uma colher de sopa de chocolate em pó, por exemplo. Tudo isso você utiliza na sua receita. E aí você vai pegar e vai colocar quanto custa essa uma colher de manteiga, uma colher de chocolate ao leite e uma lata de leite condensado. Muitas pessoas também me perguntam assim, mas Carol, como é que eu vou saber quanto custa uma colher de manteiga? Eu compro um pote de manteiga, eu não sei quantas colheres tem nesse pote. Então você pode fazer uma medição. Se lá no seu potinho de manteiga vem 200 gramas de manteiga, e você sabe que uma colher de sopa tem 50 gramas, por exemplo, isso você tem que ter uma balancinha na sua casa para pesar, né? Se você tiver essa balança, faça isso. Pega uma colher de sopa de manteiga e pesa essa colher. Se, por exemplo, der 50 gramas, então você sabe que nesse potinho de 200 gramas de manteiga tem 4 colheres de 50 gramas de manteiga. E aí é só você dividir o preço da manteiga, o preço do pote inteiro, por 4, e aí você vai saber quanto custou aquela colher. Deu pra entender? Tudo isso você vai fazer com todos os ingredientes, né? Todos os ingredientes que vão entrar aí fracionados, né? Uma colher ou 100 gramas. É só você dividir as 100 gramas pelo valor que você pagou por todas as gramas, tá certo? Eu sei que isso dá um pouquinho de trabalho, mas isso vai te ajudar a saber quanto realmente você gasta para produzir uma receita. Muitas pessoas que eu vejo vendendo doces, muitas vezes a pessoa chuta um preço. Ah, vou vender meu brigadeiro a R$1,50. Mas a pessoa gasta quase isso para produzir um doce. Como que ela
vai simplesmente jogar um preço. Ela precisa saber o que ela está gastando para depois incluir um lucro nisso. Muitas pessoas não conseguem ganhar dinheiro mesmo, efetivamente, por quê? Porque não sabe quanto gasta, cobra qualquer valor ou simplesmente pergunta para alguém, quanto eu devo cobrar? Cobra tanto, e a pessoa pega aquele tanto e cobra e não sabe quanto está ganhando. A gente precisa saber, a gente que trabalha em casa, que trabalha por conta própria, a gente precisa saber qual é o nosso custo e qual é o nosso lucro. Até pra gente se programar nas nossas contas de casa, pra gente saber como fazer compras, tudo isso é importante. Agora eu quero te dar uma dica para você que não tem balança, não tem como você pesar as coisas, você não tem como saber como que você vai fazer. Por exemplo, você pode pegar um pote de manteiga e tirar dali quantas colheres você consegue tirar. E aí você anota. Faz um caderninho de medição. Se você não tem a balança ou não tem condição de comprar a balança ainda, faz o seu caderninho de medição. Anota numa folhinha quantas colheres de manteiga você tira de um pote de 500 gramas de manteiga, por exemplo. E uma outra dica que eu dou lá no meu curso Segredos do Brigadeiro Gourmet é a seguinte: para a pessoa que não tem balança, você compra lá um pacote de 500 gramas de chocolate, de gotinhas de chocolate. Mas eu não tenho balança, a receita tá pedindo para eu usar só 100 gramas. Como você vai fazer? Você pega 5 copinhos e divide, coloca o saquinho, um pouquinho de granulado ou do chocolate que você tá usando, em 5 copinhos e divide por igual. E aí você vai saber que ali tem mais ou menos 100 gramas e você não vai errar a receita. Tá bom? Então anota aí essa dica e utiliza. Se você não tem balança, anota isso e começa a anotar tudo no seu caderninho de medição. Isso vai te ajudar bastante na hora de colocar preço no seu doce. Essas dicas que eu tô falando servem para qualquer doce que você tá fazendo, seja brigadeiro, bolo no pote, brownie, trufa, tudo isso, todos esses produtos precisam ser calculados e dá para você calcular tudo que você gasta para poder saber direitinho qual é o seu custo do seu doce. E a segunda dica que eu tenho para te dar é a respeito de como colocar o lucro no seu doce, como incluir o seu lucro. Bom, nesse ramo de culinária, de comida, geralmente as pessoas colocam 100% do que elas gastam. Por exemplo, se a pessoa gastou R$1 para produzir um brigadeiro, ela coloca mais 100%. Ou seja, ela vai vender esse brigadeiro a R$2 e ela vai ganhar R$1. Ela gastou R$1, ganhou R$1. Já sai aí 100% de lucro. Tem pessoas que colocam até um pouco a mais. E não tem problema. O que você tem que ver é o seguinte: a sua concorrência está cobrando quanto? Você não vai apenas se comparar com a sua concorrência e colocar o mesmo preço que ela. Você vai fazer o custo certinho e vai colocar o seu lucro em cima. Mas também você tem que analisar a sua concorrência. Vamos supor que na sua cidade tenha 3 pessoas, ou aí na sua região, tem 3 pessoas que vendem o mesmo produto que você, o mesmo doce que você. O que você vai fazer? Você vai se atualizar, você vai saber quanto elas cobram, quanto essas pessoas cobram pela unidade do doce delas. Pra quê? Pra você não ficar também muito fora do que elas estão cobrando. Eu sei que muitas vezes tem até aquela concorrência meio desleal, a pessoa nem sabe quanto que ela gasta pra fazer, pra preparar um doce, e ela cobra assim um preço lá embaixo. Também você não vai se equiparar com essa pessoa. Você vai cobrar de acordo também com o seu custo. Mas é bom você saber o que cada pessoa gasta para você também ter um padrão de quanto colocar o preço no seu doce, tá? Então a primeira coisa, você tem que saber quanto você gasta. Anota tudo que tá na sua receita em uma receita só, tá bom? Anota lá, eu gasto isso de leite condensado, eu gasto isso de manteiga, eu gasto isso aqui de farinha de amendoim, por exemplo. Gasto isso, isso e isso. Soma e divide pela quantidade de doces que você consegue produzir com essa receita. Depois disso, você inclui o seu lucro. Pode ser 100%, pode ser 120%. E aí, também analisar a sua concorrência para saber quanto eles estão cobrando, para você não ficar muito fora, nem muito abaixo, nem muito acima, para você também não ficar muito fora do mercado. Essas dicas são muito importantes, por quê? Porque a gente que é a nossa própria chefe, que trabalha em casa, é legal, é importante que a gente trabalhe com metas. Por quê? Por exemplo, se eu quero ganhar R$1.000 no mês de lucro, né? R$1.000 de lucro, e eu vendo meu brigadeiro a R$3 e eu gasto nele em uma unidade R$1, eu tô ganhando R$2 por brigadeiro. Quantos brigadeiros então eu tenho que vender para poder fazer R$1.000?
eu tenho que vender 500 brigadeiros. E aí de lucro eu vou ter R$1.000. Isso é bom, isso é importante porque você mesma pode colocar metas para você. E isso é legal, trabalhar com metas te estimula a bater, a vencer. E isso é legal porque aí a gente começa a alcançar objetivos maiores. Se nesse mês você ganhou R$1.000, no mês que vem você já vai tentar ganhar 1.200. E aí você mesmo vai se ajudando, colocando metas e batendo, tá bom? Essas foram as minhas dicas para você conseguir sair daqui desse vídeo hoje e começar a colocar preço nos seus doces, preço direito, ganhando de fato o lucro que você merece ganhar. E se você quer saber mais informações, quer mais detalhes a respeito de como precificar o seu doce, aqui eu deixei o link aqui embaixo do meu curso, Segredos do Brigadeiro Gourmet. Lá eu tenho um guia, é um bônus que você recebe, um guia completo de como calcular o preço dos seus doces. Serve para qualquer doce, seja brigadeiro, brownie, bolo no pote, trufa ou qualquer outra coisa que você esteja vendendo e fazendo. Lá eu falo alguns detalhes mais específicos disso. E se você quiser conhecer, clica aqui, deixa também seu comentário aqui no vídeo. Deixa algum depoimento seu, eu quero saber se esse vídeo te ajudou. E se você tiver alguma dica, alguma coisa para me dizer, pode deixar aqui embaixo que eu respondo, tá bom? Um beijo pra você e até mais!